Saúde em Ação. Oferecimento SSG. Saúde para todos. Gente, a gente precisa sempre falar que a Covid-19 não acabou. É algo assim que o mundo parece que se arrepia, né? A gente que viveu uma pandemia horrorosa, não queremos viver isso de novo, mas ainda precisamos tomar muitos cuidados. E o infectologista Almir Conrado está aqui comigo e não me deixa mentir, né, doutor? É isso mesmo. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Infelizmente, não é mentira. O Covid está aí e a gente vai ter que se acostumar com ele. Ele não vai embora tão cedo. Como é que estamos hoje, falando em comparação até a época da pandemia, ali de 2020 a 2021, 22, etc.? Com certeza a situação melhorou muito, né? Principalmente com o surgimento da vacina. Nós não falamos naquele número de óbitos que a gente tinha na época, chegava a mais de 4 mil mortes por dia. Melhorou muito, mas inclusive isso serviu para as pessoas negligenciarem, relaxarem quanto às medidas de proteção, porque acha que a pandemia passou, o Covid não é um problema mais e não preciso mais me preocupar. E não é bem assim. A gente tinha medidas como o uso da máscara, uma higienização bem, eu diria, rigorosa, né, com álcool 70, álcool em gel lá. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Inclusive, às vezes eu vou ali nos dispensers, não tem nada. Sim, é bem comum a gente ir numa loja, num restaurante, a gente tem que ficar procurando um álcool em gel e a gente não acha hoje em dia. Igual na época de pandemia, todo lugar que a gente ia estava disponível, até difícil de achar na farmácia para vender, tanto verdade. que vendia, mas agora, infelizmente, não foi um hábito que ficou. Quais hábitos, então, que a gente deveria retomar nesse momento para evitar cada vez mais que esse vírus se proliferasse? Os dois principais que deviam ter ficado da pandemia, de longe o primeiro é a lavagem das mãos. Mãos são o principal vetor de transmissão de muitas e muitas doenças. O Covid não é uma exceção. Então, lavagem das mãos, seja com álcool em gel, quando não tem sujeira em si, ou no caso tiver alguma sujeira, lavar as mãos com água e sabão, é uma medida que era para ter ficado da pandemia, que infelizmente as pessoas relaxaram. Outra é o uso de máscara, principalmente quando você está com algum sintoma respiratório. Então, era muito comum nós todos usarmos máscara na pandemia, mas hoje, quando vemos alguém de máscara, a gente acha até estranho. É verdade. Aí você pergunta, por que você está usando máscara? Não é mais pandemia, mas era para ser um hábito normal. Tá com sintomas respiratórios, não conseguiu se isolar em casa, sai de máscara. Até porque, nesses dias de muita poluição, a máscara protege disso também, não é verdade? Com certeza, acaba protegendo das duas coisas. E no caso, doutor, da vacina, as pessoas também negligenciaram um pouco depois que tudo passou? Sim, as pessoas pararam de tomar as doses de reforço. Além disso, infelizmente, há uma disseminação muito grande de informações falsas sobre a vacina, né? Ainda há bastante um discurso de efeitos colaterais graves, de que a vacina que faz mal. Isso tudo está incorreto. A vacina é o que mudou o jogo para passarmos do período de pandemia. Então, se vacinem, principalmente grupos de risco. Então, idosos, pessoas que já têm outros problemas de saúde, como problema do coração, do rim, outros problemas pulmonares, se vacinem. É isso que evita doença grave. Como a gente sabe hoje que está com Covid? Tem aquele teste rápido da farmácia, que popularizou mais, em relação aos primeiros exames que eram bem mais caros. Como que a gente fica sabendo quando a gente tem algum sintoma? Hoje nós temos os testes de farmácia, como você falou, Patrícia, que são muito fáceis de fazer. Qualquer pessoa que nunca fez na vida consegue ver as orientações ali no rótulo e fazer tranquilamente em casa. Ele é um teste bom, se fazer feito corretamente, é um teste com bem fidedigno. Bem confiável. Bem confiável. Então a gente tem essa opção para não ter que, às vezes, ir no laboratório, passar por consulta, pode fazer esse teste quando você tiver com sintomas respiratórios. Idealmente, a partir do segundo, terceiro dia, tem mais chance dele vir positivo, depois que começou os sintomas. Então, a gente tem essa opção aí, ou passar por consulta e ir no laboratório fazer um exame de swab no laboratório. Antigamente, a gente ficava, nos primeiros tempos da Covid, 15 dias em casa, no isolamento, depois acho que diminuiu. Como é que é hoje, doutor Almir? A gente pode trabalhar, pode ter vida social desde que com máscara ou tem que ficar quietinho? A orientação formal ainda é isolamento. Tem o diagnóstico de Covid, o isolamento, a maioria do consenso é 7 dias a partir do início de sintomas em formas leves. Então, aquele quadro gripal que você acabou indo fazer o teste, positivou, 7 dias de quando começou os sintomas. Mas a gente sabe que muita gente ou acaba saindo de casa, não consegue parar o trabalho, às vezes nem faz o teste. Então, se está com sintomas respiratórios, há uma suspeita e você ainda está
tendo vida social, saindo para trabalhar, use a máscara, evite que essa doença se espalhe. Queria fazer uma última pergunta sobre a vacina. Você falou, né, das fake news que envolvem, e a gente ouve hoje pessoas, eu tô com um problema no coração, acho que é porque eu tomei a vacina. E a pessoa teve trombose, é porque tomou a vacina. Tudo isso não tem base científica. Às vezes é a doença e não a vacina. A própria doença é muito mais trombogênica do que a própria vacina. Trombogênica é formar trombos, como, por exemplo, trombose na perna, AVC, infarto. O próprio Covid tem muito mais chance de formar do que a própria vacina. O problema é que, não é um problema, mas é um viés que a gente fala, nós vacinamos muita gente, muita gente. E muita gente ia ter um infarto naquela semana, muita gente ia ter um AVC, uma trombose, e até outros fatores, muitas das pessoas têm outros fatores de risco muito mais importantes. Então, obesidade, sedentarismo, tabagismo, diabetes, que são fatores muito mais relevantes para esses casos do que a vacina ou do que o Covid. Então, existe uma culpa atribuída erroneamente aí. Nós temos estudos muito bem feitos já, com milhões de pacientes, provando a segurança da vacina. Lógico, todo medicamento, vacina, tudo, existe um possível efeito colateral. Mas quando colocamos na balança, o risco de efeito colateral é muito inferior ao benefício que ela trouxe para a gente. Maravilha, doutor Almir Conrado, infectologista, muito obrigada pela sua presença aqui. Agina, muito obrigado pelo convite, foi um prazer.